Imagina só, pegar toda a energia de uma estrela e conseguir usar ela aqui, na Terra. Pois é, isso não é roteiro de filme de ficção científica, não. É uma das maiores missões da ciência hoje. Vamos entender como é que se tenta construir um Sol em miniatura. Que tudo começa com essa pergunta, que parece até meio impossível, né? Para gerar energia do jeito que uma estrela faz, a gente precisa de temperaturas que, bom, derreteriam, ou melhor, vaporizariam na hora qualquer material que a gente conhece. Então, como é que se contém o fogo de uma estrela? Para responder isso, primeiro a gente precisa dar uma espiada na receita. O que exatamente acontece lá no coração do Sol para gerar tanta energia? A resposta está no processo mais fundamental do universo. Chama-se fusão nuclear. Lá no núcleo das estrelas, a pressão e a temperatura são tão absurdas que forçam átomos bem levinhos, tipo hidrogênio, a se fundirem. E quando eles se fundem, criam átomos mais pesados e, nesse processo, uma partezinha da massa vira uma quantidade gigantesca de energia. É, literalmente, a fornalha do cosmos em ação. Ok, beleza, a gente já tem a receita cósmica, agora vem o desafio de verdade, trazer isso para a Terra. E para compensar o fato de que a gente não tem a gravidade imensa de uma estrela por aqui, a gente precisa subir a temperatura a um nível bem extremo. 100 milhões de graus Celsius. É um número que é até difícil de processar, né? Nessa temperatura toda, a matéria nem é sólida, nem líquida, nem gasosa. Ela vira plasma, uma espécie de sopa super quente de partículas carregadas. É o quarto estado da matéria. E é aí que está o pulo do gato. Não existe um caldeirão para cozinhar esse plasma. Nenhum metal, nenhuma cerâmica, nada. A panela derreteria muito antes do ingrediente sequer esquentar de verdade. Então, se não dá para usar paredes físicas, a gente usa o quê? Bom, a ciência bolou algumas saídas. Usar a gravidade, que é o jeito das estrelas, está fora de questão. A gente não tem massa para isso. Outro caminho é o confinamento inercial, que usa lasers superpotentes, uma área de pesquisa fascinante também. Mas a ideia que realmente dominou o cenário foi o confinamento magnético. E essa ideia genial nos leva direto para a União Soviética dos anos 50. Em plena Guerra Fria, um grupo de físicos estava totalmente focado em domar esse tal de plasma. E eles criaram uma máquina, um dispositivo com um nome que se tornaria uma lenda nessa busca pela energia de fusão, o tokamak. E o nome, olha, já é praticamente um manual de instruções. É um acrônimo que vem do russo e descreve exatamente o que ele é. Uma câmera no formato de uma rosquinha, um toroide, com um monte de bobinas magnéticas em volta. Simples na descrição, mas de uma complexidade absurda. A ideia veio de mentes brilhantes como Igor Tamm e Andrei Sakharov, que refinaram o conceito original de Oleg Lavrentiev. E a primeira máquina a sair do papel foi lá no Instituto Kurchatov, em Moscou. E foi ali que começou uma corrida global que, na verdade, dura até hoje. Certo. Então temos uma câmera em formato de rosquinha e um monte de ímãs. Mas como é que isso exatamente se transforma numa jaula para segurar algo a 100 milhões de graus? A grande sacada é que o plasma, por ser feito de partículas com carga elétrica, não gosta muito de atravessar campos magnéticos. Então a ideia do tokamak é criar uma garrafa, só que em vez de ser de vidro, ela é feita de pura força magnética, uma jaula invisível sem nenhum contato físico. E a construção dessa jaula é simplesmente genial. Funciona assim. Primeiro, bobinas gigantes criam um campo magnético que corre por dentro da rosquinha. Este é o campo toroidal. Depois, eles passam uma corrente elétrica muito forte pelo próprio plasma, o que faz com que o plasma crie seu próprio campo magnético que circula ao redor dele. Esse é o campo poloidal. E aí que vem a mágica. Quando esses dois campos se somam, eles criam um campo final todo torcido, em forma de espiral. É essa rede magnética trançada que prende o plasma, mantendo ele ali, flutuando no vácuo bem longe das paredes. E essa ideia lá dos anos 50, claro, não ficou só na teoria. Ela deu início a uma busca mundial, uma verdadeira saga científica para transformar o conceito do tokamak numa usina de energia que funcione de verdade. Isso nos traz para o agora. A busca pela fusão é uma corrida tecnológica que está acontecendo nesse exato momento em laboratórios de ponta no mundo todo. E cada novo experimento empurra um pouquinho mais os limites do que a gente achava que era possível. O exemplo perfeito desse avanço é o Tokamak K-Star, que fica na Coreia do Sul. Em 2023, eles quebraram o recorde mundial de quanto tempo conseguiram manter um plasma superquente estável. Foi um avanço bem concreto e impressionante. 48 segundos. Pode até parecer um piscar de olhos, né?
Mas, gente, no universo da fusão nuclear, conseguir manter um plasma a 100 milhões de graus, estável por quase 1 minuto, isso é um passo de gigante. Cada segundo a mais significa que desafios enormes de engenharia e física foram superados. E essa jornada é um esforço global de verdade. Tem o ITER, lá na França, que é talvez o projeto de colaboração científica mais ambicioso da história da humanidade, para construir o maior tokamak de todos. Mas a pesquisa acontece em todas as escalas. Inclusive aqui, com projetos como o ETE, o tokamak esférico do INPE no Brasil, e também o veterano ISTTOC em Portugal, que há décadas contribui com dados super valiosos. E tudo isso nos deixa com a pergunta fundamental, né? Será que a gente está vendo ao vivo a construção da tecnologia que vai mudar para sempre o futuro da energia no planeta? Ou será que o desafio de colocar uma estrela dentro de uma caixa magnética vai se provar complexo demais? Bom, a busca pela resposta continua a todo vapor.